Salve, salve, sonhadores! Professor Gabriel aqui na área para trazer mais um pouquinho de conhecimento químico para vocês. Hoje nós vamos entender mais um pouco sobre os estados físicos da matéria. São 3 estados físicos, vamos ver aqui na representação. Esses são os 3 estados físicos que existem na matéria basicamente, tá pessoal? A gente não vai entrar nos estados físicos muito complexos, que aí vai longe do propósito do ensino médio e do vestibular. Mas aqui nós temos estados físicos sólido, líquido e gasoso. O que seria esse estado físico sólido? Ele seria algo parecido com essa estrutura aqui, ó, que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ela. O estado líquido, ele seria algo mais parecido com isso aqui, atomicamente falando. E o estado gasoso seria algo mais parecido com isso daqui. Primeiro, o estado físico sólido. O estado físico sólido, imagine aí um cubo de gelo. Um cubo de gelo, ele é duro, ele é firme, ele é sólido. E atomicamente, o que está acontecendo com esse cubo de gelo? Esse cubo de gelo, assim como toda a matéria, é constituído de moléculas e assim também como as moléculas são constituídas de átomos. E os átomos constituídos de elétrons e prótons, vamos parar nos átomos. Representando aqui esse cubo de gelo atomicamente, seguindo o modelo atômico de Dalton, ele seria um monte de esferas maciças e indivisíveis. Essas esferas maciças e indivisíveis podem ser vistas aqui subatomicamente, atomicamente, dessa forma. E o interessante é saber que o estado físico sólido ele vai ter forma fixa, ou seja, um cubo de gelo ele vai ter a forma de um cubo de gelo, e ele vai ter volume fixo. Um cubo de gelo ele vai ter aquele determinado volume. Ele não vai variar o seu volume. Porque atomicamente os átomos eles estão muito compactados, eles estão muito firmes, muito agregados em uma determinada forma, em determinado arranjo cristalino. Por exemplo, aqui no cubo de gelo seria constituído de moléculas de H2O, né? Então essas moléculas de H2O estão interagindo com outras moléculas de H2O, essa interação é representada por esses traçadinhos. Então, quanto mais interações intermoleculares a molécula tiver, mais firme ela vai estar, mais agregada essas moléculas vão estar, formando um arranjo tridimensional cristalino, já que é um sólido que a gente está tratando. Por exemplo, essa representação aqui do estado físico sólido que a gente começou entendendo. Isso seria um arranjo tridimensional. As bolinhas são os átomos de Dalton, então elas estão bem organizadas tridimensionalmente. Esse aqui já não seria o arranjo cristalino da água, mas sim de algum outro sólido, por exemplo, um sal ou um metal. E podem ver que o volume, a forma dele é fixa. Então se eu aplico uma força aqui, esse sólido ele não vai se movimentar. Se você aplica uma força num cubo de gelo, não vai acontecer nada. A forma dele vai continuar aquela ali. Ela não vai variar. Assim como o seu volume. O seu volume ele vai permanecer fixo. No estado físico gasoso, eu já possuo uma forma variável. Essa forma seria variável e ela ocuparia, por exemplo, a forma do recipiente que está aquele líquido. Pô, que líquido é esse? Por exemplo, a água líquida. Se eu tenho um copo com uma determinada dimensão, a água vai ocupar a forma daquele copo. Se eu mudo a forma do copo, a água vai ocupar a nova forma daquele novo copo. Então a forma é variável, ela assume a forma do recipiente em que o líquido está. Já o volume é fixo. 1 litro de água é 1 litro de água independente do recipiente em que ela estiver. E por que a água já tem essas características? Porque olhem bem, ó, a forma dela, tridimensionalmente falando aqui, não teria um arranjo cristalino. Teria um arranjo muito aleatório, muito variável. Diferentemente do que for um sólido. E já o estado gasoso, um arranjo mais variável ainda, uma forma mais variável ainda e também um volume variável. A forma seria variável assim como o líquido, então a forma do gás assume o recipiente que ali está.
E o volume do gás, ele também ocupa o recipiente que ele está. Imagine esse tanto de molécula gasosa num recipiente, por exemplo, aqui igual essa sala que eu estou. O gás, ele vai ocupar o volume daquela sala toda. Necessariamente, isso é uma propriedade gasosa. Então eu posso falar que o volume do gás é variável. Pô, Gabriel, e se tivesse uma molécula só de gás? Uma molécula de gás. Nessa sala toda, você poderia falar que ela ocupa o volume da sala toda? Sim, sim. Nós poderíamos falar isso, porque o volume de um gás, ele necessariamente tem que ser o mesmo daquele recipiente em que ele está, assim como a sua forma. Por quê? Atomicamente o gás ele se comportaria dessa forma. Tem interações intermoleculares, assim como aquelas que tinham no sólido? Sim. Assim como aquelas que tinham no líquido? Sim. Só que muito menos quantidade de interações intermoleculares. Então a forma e o volume seriam variável e os gases eles estão em movimento completamente aleatório aqui nesse recipiente em que ele está, nesse sistema em que ele está. Colocando aqui no fringir dos ovos, no final das contas, o F é a forma, o V é o volume. Então um sólido tem forma constante e um volume constante. Um líquido, forma constante, volume variável. Um gás, forma variável, volume variável. Se você curtiu esse tipo de conteúdo e quer que eu traga mais um pouco de conhecimento químico para vocês, comente aqui embaixo qual o tema que você quer que eu faça um vídeo para enriquecer a vida dos alunos pelo Brasil todo. E aí, eu te pergunto, qual é o seu sonho?